Museu do Ceará, um lugar que guarda várias das histórias fantásticas do nosso estado. E um personagem que chama muita atenção por aqui é o bode ioiô, o cidadão não humano mais famoso de Fortaleza. Entre um corredor e outro, encontramos Heber Porfírio, historiador do Museu do Ceará, que nos contou detalhes dessa história envolvente. Então, né, muitas histórias rondam em torno do bode ioiô, né? As mais conhecidas, ou pelo menos a mais conhecida, é que ele teria chegado em Fortaleza em 1915 com uma família de retirantes que fugiu da seca, né? E uma vez essa família aqui em Fortaleza, eles vão se dirigir lá para a antiga Praia do Peixe, que hoje é conhecido como Praia de Iracema. E lá existia um comércio de pele de animais. Então essa família chega, vai até a Praia do Peixe e tenta comercializar o bode. E ela comercializa com uma empresa, Roseback Company, que fazia, né, o comércio de pele de animais, só que não era de interesse do dono ficar com o bode preso. Ele estava mais preocupado em ajudar a família, estava mais interessado em ajudar a família, dar aquele dinheiro para comprar alimento, mas no final das contas ele acaba comprando o bode, mas ele não fica com o bode, esse representante da empresa, ele deixa o bode solto pelas ruas de Fortaleza. E aí o bode entra numa rua ali, sai na outra, né, segundo constam, né? E esses rumores vão alimentar todas as histórias que tem do bode até hoje. Entre as quais que ele entrando numa rua ali e a outra vai descobrir o caminho da Praça do Ferreira, e é lá na Praça do Ferreira, entre a década de 20, né, sobretudo, onde vão acontecer todas as histórias que vão alimentar esse imaginário em torno do bode. Que ele ficava andando pelas ruas, andava pelos bares, andava pelas lojas, tinha acesso livre, ninguém molestava o bode, né? Haja vista que existiam regras e regras na época que visavam prender vários animais aqui em Fortaleza. E por que isso? Porque Fortaleza vivia aquele momento da chamada Belle Époque, né? Aquele momento onde Fortaleza queria parecer uma cidade da Europa, sobretudo a França, né? Esse afrancesamento da cidade. Então, bons costumes, pessoas elegantes, lojas bonitas, chiques, né, como se diz, e vários animais na rua. E isso não condizia com uma cidade com aspecto de cidade moderna. Então, vários animais foram presos, menos o bode, porque o bode, aos poucos, ele já conseguia conquistar a população de Fortaleza. Leia-se o reduto ali na Praça do Ferreira, né, que era o principal ponto, né, de passagem, ainda de comércio e de moradia aqui do período. Então, o bode ele transitava pelas praças, pelas ruas, dizem que ele bebia cachaça com as pessoas na praça, fumava charuto também, né? Dizem mais ainda que ele paquerava as meninas passando chifre, era valente também, corria atrás do povo na praça. Então, todas essas histórias, né, são repassadas até hoje, né? Talvez a mais conhecida deles, que até agora tem gerado todo um burburinho com relação à atualidade, é a questão da eleição do bode, né? Que há rumores que o bode teria sido eleito vereador de Fortaleza em 1922, né? E que tudo não passou de um protesto da população da época, segundo, né, constam, né? Então, a população de Fortaleza, insatisfeitos, né, com esse processo de modernismo que não alcançava todos, teriam eleito, né, o bode ioiô a ser vereador. Lembrando que esse nome ioiô, bode ioiô, ele também não foi à toa, né? As pessoas começavam a se referir a ele como ioiô, para fazer referência ao brinquedo que sobe e desce, porque ele repetia o mesmo percurso da Praia de Iracema para a Praça do Ferreira. E isso corresponde até hoje uma subida e, obviamente, quem está aqui no centro e vai para a Praia de Iracema pega uma descida. Então, como ele repetia esse mesmo ato todos os dias, de subir e descer, fez com que a galera na época, né, os transeuntes ali da Praça do Ferreiro, batizasse de ioiô, né? Depois de tantas histórias, tantas memórias em torno do bode, já criadas ali entre a década de 20, em 1931 o bode morre na Praça do Ferreiro. Alguns dizem que é na Praça do Ferreiro, outros dizem que foi em ruas paralelas, mas enfim. O que se de fato tem é que o bode morre em 1931, já estava bastante velho, né? Alguns afirmam que a morte foi de velhice, outros já dizem que ele morreu de tanto beber cachaça, já que era bem comum também esses boatos por Fortaleza que o bode andava bebendo cachaça. Outros já afirmam que na verdade o bode morreu porque um rapaz matou o bode envenenado porque ele paquerava a namorada dele. Enfim, até a morte do bode, né, é cheia de suposições, cheia de mitos, cheia de lendas, né? Mas o que consta oficialmente é que ele teria morrido de morte natural e o corpo dele teria sido empalhado pela própria empresa que era proprietária.
E como foi que ele veio parar no Museu do Ceará? O bode veio parar no Museu do Ceará 4 anos depois da sua morte, em 1935, que é o ano onde o bode foi exposto pela primeira vez para a população fortalezense, para a população brasileira, né, do mundo, né? E até hoje é um dos poucos objetos que permanecem em toda essa história do museu ao longo dos seus 85 anos. Vários objetos já mudaram, já saíram, entraram e o bode permanece de 1935 até hoje. E está aqui, né, com a presença de turmas escolares, de turistas nacionais, turistas internacionais. Todo mundo agora vem ver o bode. E ainda mais agora, devido a essa questão de ser tema de um enredo de escola de samba lá no Rio de Janeiro, aí que a procura tem aumentado cada vez mais. E, senhor Cláudio, já teve procura de outros museus em comprar o bode ou levar ele para passar uma temporada fora? Não. O bode, digamos que durante esse percurso que o bode teve no Museu do Ceará, né, não houve essas informações ou esses boatos que queriam comprar o bode. Na verdade, no começo, o bode não era muito bem visto nas dependências do museu, porque ele não era um personagem histórico, ele não era um personagem vinculado a essa coisa do grande herói, que era o mote dos museus na época. Os museus queriam ter quadros, objetos de personagens importantes da história, e como o bode era só um animal empalhado e que vivia ali pelo centro, né, porque às vezes as suas referências, né, que tinha aquele tom de molecagem e tal, então não tinha essa disputa ou essa, como eu posso dizer, esse deslumbramento em torno do bode, né? Isso aí vai vir com o tempo, né? Quando as histórias vão ser repassadas, tem muito da memória ainda, porque até hoje nós recebemos aqui no Museu do Ceará pessoas que ou viveram na época ou são netos, bisnetos de pessoas que viveram na época. Então eles vão repassando essas memórias, né? A avó que vai contar para o neto que chega aqui já conta para o filho, para o tio, enfim, conta para mim. Então tudo que eu vou passando aqui são memórias que as pessoas também vão passando. Isso é que é bacana, não é só o que se vê ou o que se lê, né? O que se escuta também, o que se ouve, né? Então o bode ele consegue aglutinar esses diversos tipos de experiências, né? O bode ioiô. Deixa eu estar esquecendo mais aqui. Na década de 90, né, tem uma história curiosa do bode aqui, que inclusive saiu em jornais aqui de grande circulação no estado, que foi o sumiço do rabo do bode. Né? Então dizem, né, que o rabo do bode ele teria sido roubado ali na segunda metade dos anos 90 e até hoje ninguém sabe onde está esse rabo. Então ele passou um tempo sem um rabo, ele tinha um rabo, passou um tempo sem rabo. Posteriormente foi colocado esse rabo que nós temos hoje. Né? O bode ele é totalmente original, só duas partes do bode não são originais, que são os olhos, porque são 2 olhos de vidro, e o rabo. Ficamos bem contentes, né, e surpresos, né, com essa questão da escolha do bode, mas o bode ele tem tudo a ver com o momento atual do Brasil. Porque a partir do bode nós podemos pensar na questão social, né, tão presente, né, essa coisa da higienização social aqui em Fortaleza, tão presente no início ali do século XX, haja vista que o bode, por ser retirante, por vir de uma família do interior e por esse processo de modernização e afrancesamento da cidade, escolhia-se o que poderia e o que não poderia estar presente para os olhos das pessoas verem, né? Então, isso é um tema bastante comum se a gente for fazer referência ainda hoje. A questão da eleição, né, daquela coisa do voto consciente, haja vista, né, que a população teria votado no bode como forma de protesto. Há também a questão da relação da coisa do cearense, da coisa da balbúrdia, da comédia, né, do ser cearense, o engraçado. Então o bode ele pode ser visto a partir de várias perspectivas. Né? Obviamente a questão da escola de samba vai trazer um tom mais crítico, e isso também é importante. Isso é pensar inclusive como eu posso dizer, nas questões do próprio museu que vão ser também postos na avenida, né? Porque o museu é sobre tudo isso, é pensar de forma crítica, não só sobre o passado, mas sobre o presente. Então o museu, de uma certa forma, ele estará bem representado com o bode na escola de samba. Já visto que nós vamos poder pensar bem, de forma crítica, esse Brasil não só do passado, essa Fortaleza, esse Ceará não só do passado, mas sobretudo esse Brasil de 2018. O Museu do Ceará recebe visitantes do Brasil inteiro
Encontramos por aqui a família Dias, que veio de São Paulo para conhecer a cultura cearense e se admiraram com a história de ioiô. Olha, pelo pouco que nós lemos aqui da história, retrata bem o povo do Nordeste, né? Aquele povo combativo, o povo que não desiste, muito interessante. Mais interessante que ele passou a ser um vereador, totalmente surreal para qualquer outro tipo de lugar, a não ser aqui no Ceará, no Nordeste. Mas se engana quem pensa que ioiô conquistou apenas a população da época. José Batista, professor da Universidade de Fortaleza, é admirador da história e ficou super feliz em saber que ioiô será tema de escola de samba no Carnaval de 2019. O bode ioiô marcou a época e entrou no folclore. Então eu acho merecida a homenagem e estou ansioso para ver como é que eles vão fazer os carros alegóricos, vão fazer, fez um bode grande lá, vão fazer alguém. Eu estou querendo ver como é que vai ser essa homenagem ao bode ioiô, e eu acho muito justo, porque faz parte do folclore aqui do Ceará e agora vai fazer parte do folclore nacional.